Estaremos louvando a Deus com uma canção agora que diz que a graça do Senhor nos libertou de todo medo e por isso nós somos livres para voar, nós somos livres para ir além, nós somos livres para buscar mais de Deus, para ter uma vida diferente. Por isso eu te convido, fique de pé agora, vamos louvar ao Senhor conosco. É uma canção nova, mas é muito fácil, ela é bem facinho e é uma canção que tocou muito ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Você confia na graça? A graça nos salvou, a graça nos faz vivos. E através da graça nós podemos fazer uma festa. Nós acabamos de voltar de um acampamento que foi maravilhoso. O Senhor Jesus ministrou demais aos nossos corações. Jovens foram libertos, jovens foram abençoados. E nós queremos fazer essa festa aqui nessa noite com vocês, amém? Vocês ficam felizes quando jovens são resgatados pelo Senhor? Amém? Glória a Deus, porque foi isso que aconteceu naquele lugar. Jovens conheceram a palavra, jovens foram ministrados, tomaram decisões importantes. E nós como igreja vamos acolher esses jovens hoje. Nós vamos louvar ao Senhor, dizendo que em Ti eu sou livre. E esses jovens foram libertos. Muitos jovens que conheciam já o Senhor renovaram os seus votos pelo sangue do Cordeiro, com fogo no coração. E é isso que nós queremos nessa noite. Louvar ao Senhor e agradecer pelo que Ele fez. Amém? Glória a Deus. Vamos ao Senhor?
perdido estava no coração, me encontrou, me estendeu a mão. Das cinzas tu me fez renascer, a salvação eu te encontrei. Tu és mais do que eu sei dizer, eu para sempre te seguirei. Em teus caminhos eu andarei, em tua graça eu viverei. Pois tu és liberdade, te exaltamos, te exaltamos. O teu amor não se acaba. Oh, 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 tu estás vivo em nós, nada pode tirar o teu lugar em mim. Liberto estou em ti. Oh, oh. Se a noite escura está, o teu amor minha luz será. Quebrará as prisões em mim, do teu filho sou livre sim. Esse mundo há de passar, prosseguirei pra tua face olhar. Tua vontade se cumpre em mim, estabeleço o teu reino aqui. Pois tu és liberdade, te exaltamos, te exaltamos. O teu amor não se acaba. Oh, 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 tu estás vivo em nós, nada pode tirar o teu lugar em mim. Liberto estou em ti. Tu estás vivo em nós, nada pode tirar o teu lugar em mim. Liberto estou em ti. Oh, oh, oh. Pois tu és liberdade, te exaltamos, te exaltamos. Tu és liberdade, te exaltamos, te exaltamos. O teu amor não se acaba. Oh, 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 tu estás vivo em nós, nada pode tirar o teu lugar em mim. Liberto estou em ti. Tu estás vivo em nós, nada pode tirar o teu lugar em mim. Liberto estou em ti. Oh, oh, oh. Glória a Deus! Amém. Gente, que coisa maravilhosa que a gente viveu aí esses 3 dias, sexta, sábado e hoje, vai viver ainda essa noite, porque nós estamos, na verdade, encerrando o nosso acampamento. Espalha aqui pertinho da gente, aqui, ó, espalha mais para cá vocês, para todo mundo poder ver, porque eu não sei o que vocês ficaram pensos para cá, né? Mas vem mais para cá, legal. E eu queria que você entendesse que a igreja, ela precisa dos jovens. Nós precisamos dessa geração. A gente precisa preparar essa geração não para servir no futuro, mas já para servir no presente, porque eles não são o futuro dessa igreja, eles já são o presente dessa comunidade, o presente dessa cidade, nas escolas, no trabalho, na família. E nós ficamos muito felizes quando a gente pode selecionar um grupo de jovens como esse, onde Deus prepara para poder enviar a cidade de Sertanópolis, a região, e também para fazer a diferença. Por isso, eu queria cantar mais uma canção com você, que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Porque às vezes a gente olha para a igreja e fala assim: ah, a igreja é muito jovem. Ou às vezes olha para a igreja, ah, a igreja é de muito velho. Ah, olha para a igreja, ah, é muito... Não interessa. O que nós queremos é ser uma comunidade que seja acolhedora e abrangente, onde ela integre crianças,
jovens, adultos e os da terceira idade. Aliás, nesse exato momento nós estamos com as nossas crianças no Celebra Kids, onde tem dezenas de pessoas envolvidas e trabalhando pelos seus filhos naquele lugar, e que também estão ministrando essa geração que também não é o futuro dessa igreja, é o presente para nós. Então nós vamos dizer que nós precisamos desses jovens aqui, eles precisam de vocês, nós precisamos estar integrados como comunidade, porque os jovens não são melhores que os mais velhos, os mais velhos não são melhores que os mais jovens, assim como também não existe pessoa melhor aqui nesse lugar, todos somos iguais em Jesus Cristo. Então vamos lá? Vamos soltar um pouquinho aí o corpo, vamos dizer: eu preciso de você, você precisa de mim, e eles vão ensinar para vocês a coreografia aqui na frente e você vai ajudar. Vamos lá? As palmas ao Senhor. Hey. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Vamos lá, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de vocês, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Aleluia, amém? Graças a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: eu preciso de você, tá? E você precisa de mim. Você não é fácil, mas eu preciso de você. E você também precisa de mim. Aleluia, que bênção. Depois que você cumprimentou pelo menos umas 10 pessoas perto de você, vocês podem se assentar, por favor. Amém. Temos um vídeo que foi selecionado especialmente para esse momento. Eu queria que você prestasse atenção, que nós vamos colocar um vídeo com os melhores momentos aí do acampamento que aconteceu sexta, sábado e hoje pela manhã. Gasoline, a beam of light for the world to see. Can't
jumping out in faith. I'll never hide this light away. I'm more than a dreamer. I'm a believer. Your spirit, it sends me out into the fray. You go out before me, I'm never afraid. I'm a fuse soaked in gasoline, a beam of light for the world to see. Can't turn me down. I wanna see the world on fire, and I see your signal in the night, so I illuminate. I'm jumping out in faith. I'll never hide this light away. I'm more than a dreamer. I'm a believer. Gente, nós queremos agradecer então todos que participaram, vocês que participaram, que estão aqui com a gente ainda, todos que organizaram, que se empenharam nisso, todos que trabalharam lá na cozinha, na organização, no transporte. A gente quer agradecer a todos que estiveram envolvidos, aqueles que estiveram orando, intercedendo. Os resultados espirituais realmente foram fantásticos e serão ainda essa noite, tenho certeza disso. Então a gente fica muito feliz de poder agradecer e contar com uma equipe. Eu cheguei de viagem no dia 20... Desculpa, agora me perdi no horário. Mas eu cheguei na quinta-feira à noite e o acampamento era na sexta. E foi muito legal poder chegar e ver tudo organizado, tudo preparado. E saber que o pessoal está cuidando, está trabalhando, está fazendo. E a gente poder contar com uma equipe para trabalhar é lindo, é maravilhoso. Então eu quero agradecer toda a equipe que fez isso acontecer. E você que participou disso também, o nosso grande abraço e a nossa gratidão. Se você quiser adquirir uma camiseta dessa, você pode no final procurar o seu tamanho ali e pode adquirir com a Isa. Ela estará logo na saída. Nós temos uma camiseta do Imersão para que você compre para o seu filho, para a sua filha ou para você mesmo, para poder usar. Ficou uma camiseta bonita. Atrás está escrito Ministério Imersão Jovem. Eu queria que você também pudesse divulgar esse ministério, que Deus tenha abençoado também a nossa comunidade. Outra camiseta que estará sendo ali oferecida no final da nossa celebração são as camisetas temáticas e que são que o pastor José Maurício trouxe, que são com o objetivo de serem vendidas para ajudar o Haiti. Todas as camisetas que você adquirir ali, que estarão no outro stand, elas são revertidas em verba para o Haiti, tá joia? O pastor José Maurício trabalha muito lá, várias vezes já esteve lá,
fazendo obras sociais, atividades, construções e abençoando aquele povo. E Deus colocou no coração essa atividade, vender camisetas para reverter em verbas para lá, e você pode abençoar o Haiti comprando e adquirindo uma dessas camisetas. O valor da dos jovens é de R$22 e o do Haiti é de R$39. Você pode sair e abençoar esses ministérios. Por falar em jovens, nós ainda temos algumas pendências financeiras para acertar, então a gente pede que você que quer adquirir um yakisoba, a gente tem ainda uma promoção especial a R$15, é só procurar aí o pessoal da cozinha no final, e nós temos yakisoba ainda para você poder abençoar o ministério, para a gente ainda quitar as nossas questões financeiras do nosso acampamento, tá bom? Deixe-me dar outro recado para você, muito importante, em relação ao fruto maduro. Então olha que legal, nós estamos ali com as crianças, período de férias, caminho para o céu é o tema, né? Dezenas de crianças ali sendo ministradas, os jovens aqui, e quinta-feira agora vai ter uma atividade especial para o fruto maduro. Então você que é do fruto maduro, que faz parte do pessoal da melhor idade, você vai ter uma confraternização na quinta-feira, na chácara da Margarete. Então você não pode perder, vai ter transporte, vai ter tudo que você precisa para estar conosco lá. O que você precisa fazer? Dar o nome para Joseli, para Evelyn, para Margarete, procure essas pessoas e dê o nome para elas. Fale, eu estou confirmado, mas é só de 60 anos, 60 anos, né? É isso? 55 para cima, com algumas exceções, né? Então, com 55 para cima, o pessoal da melhor idade já pode procurar a Joseli, vai ter uma confraternização nessa quinta-feira. E por falar em atividades da igreja, você pai e mãe que deixou de fora o seu filho nesse acampamento, puxa vida, não perca a próxima oportunidade, tá? Mas você ainda tem a possibilidade de trazê-lo na quarta-feira à noite. Todas as quartas nós temos a célula para adolescentes, tá joia? Então de 12 até os 17 anos, você pode trazer o seu filho para a célula de adolescentes aqui. E no sábado, nós temos a célula dos jovens, que também acontece aqui no nosso templo, às 20 horas. Então tá aí, se você perdeu o acampamento, quarta tem, sábado que vem tem, e você está convidado a participar conosco também. Outro aviso que eu gostaria de trazer a vocês é que é um aviso para abençoar a sua vida devocional, sua vida de oração, que se chama Presente Diário. Nossa igreja todo ano, ela traz esse material para que você possa adquirir. E são valores baixos onde você pode trazer, presentear alguém esse final de ano. Escolha alguém no seu coração e presenteio com um presente diário. São leituras devocionais, 365 leituras para serem feitas em período de 2 minutos por dia, menos que isso talvez, e você pode levar para sua casa, pode abençoar a vida de alguém. Os valores começam em R$4 e terminam em R$20. Nós temos o menor, nós temos o médio, nós temos o grande, que eu mostrei para vocês, e temos a agenda, que você também pode adquirir para você não perder a programação de 2017 que está chegando, tá? Por falar em 2017, pessoal, quem vai viajar agora essa próxima semana, né? Que já está chegando no final do ano, as férias. Tem alguém que viaja essa próxima semana de férias já ou não? Ainda não? Então nós vamos orar pelas pessoas que vão viajar agora no mês de dezembro, tá? Você que vai fazer uma viagem com a sua família no mês de dezembro, nós queremos orar, nós queremos abençoar para que você tenha um tempo de refrigério, de descanso, de alegria, de renovo, e que você volte muito animado depois das suas férias aí de dezembro, tá? Então eu gostaria apenas de lembrar mais uma coisa a vocês. Nós estivemos aí viajando durante 15 dias, e 2 dias antes da nossa viagem, nós tivemos uma informação muito triste, que apertou o nosso coração, que era que o Alexandre tinha sido atropelado. Quando essa notícia chegou, nosso coração se apertou, e eu tive talvez das minhas piores experiências como pastor, que não é fácil, não é verdade? Visitar o Alexandre na UTI, e vê-lo na UTI sozinho, ali, com as perninhas enfaixadas, foi algo assim que realmente ficou marcado na minha vida, e eu carreguei isso durante esses 15 dias, com vontade de chegar em Sertanópolis e vê-lo de uma maneira mais rápida possível. E Deus me presenteou trazendo o Alexandre hoje pela primeira vez. Alexandre, vem aqui à frente, disse eu. Traz o Alexandre, por favor. O Alexandre foi atropelado, irmãos. Atropelado, ele teve fraturas nas pernas, ficou na UTI. Um livramento, um milagre que Deus trouxe à nossa igreja, e com certeza vai marcar a nossa comunidade. Então a família do Alexandre vai vir aqui. Nós queremos agradecer a Deus por esse milagre todo especial. E eu fico muito feliz de ver ele aqui. Que delícia poder ver você aqui, viu, Alexandre? Que bom que você está aqui com a gente, cara. Tá beleza? Tá, toca aqui. Você está bem agora? Vira ele para a igreja ver lá. Ai, que delícia. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Foi um tempo de angústia e a gente, como pastor, não pôde participar muito próximo, mas eu fico muito feliz de a gente poder estar aqui hoje e poder ver esse milagre que aconteceu, um livramento. O Alexandre então fraturou as 2 pernas, teve que fazer 2 cirurgias,
teve várias escoriações no corpo, mas graças a Deus está aí são e salvo para poder contar ao mundo o que Deus fez na vida dele e preservou. E se Deus o preservou é porque tem um propósito. Eu sempre digo que nós somos imortais até que Deus cumpra todos os propósitos dele na nossa vida. Por isso não precisa ter medo da morte. É Deus que controla a nossa vida, Ele é o dono da vida e da morte, né? Então até que Deus cumpra tudo que Ele tinha que cumprir, a gente é imortal. É lógico que a gente não vai abusar, mas a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do Alexandre. Você pode ficar em pé, por favor? Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia especial. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque a última vez que eu vi o Alexandre, ele era naquela UTI, ó Deus, ainda inchadinho, com o olho roxo, ainda sob cuidados médicos, sobre preocupações, e hoje ele está aqui conosco, Pai. Que alegria poder vê-lo, que alegria poder experimentar o milagre do Senhor na nossa comunidade e poder contar a muitas pessoas que o Senhor, Deus, fez isso na vida dele. Pai, obrigado por Alexandre estar conosco, obrigado pela família, obrigado pelo cuidado médico, obrigado pela destreza dos médicos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque em tudo o Senhor colocou a sua mão e nós queremos consagrar esse jovem para o teu louvor, para a tua glória, porque se ele está entre nós, é porque a tua proposta, o teu projeto para a vida dele é grande e nós, ó Deus, consagramos o teu filho a ti, para que ele cumpra tudo aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida e para o seu coração, assim como também o seu irmão e toda a sua família, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Continue em pé, por favor, nós vamos já adorar ao Senhor. Quero chamar a equipe aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor com mais canções. E você que hoje veio preparado para dizimar e ofertar, eu queria convidar você a fazer isso essa noite com alegria, a contribuir. Se você está nos visitando, não precisa se constranger com esse momento. É uma atividade feita entre os membros da igreja, mas se você quiser participar, é da seguinte maneira. Enquanto cantamos essa canção agora, nós temos urnas aqui à frente, onde você pode depositar o valor que o Senhor colocar no seu coração. A única coisa que nós pedimos que você faça, é que faça com alegria. Não faça sobre opressão, não faça sobre obrigação, mas faça com alegria, sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele tem nos concedido o sustento, a graça e a misericórdia. Então, pegue o seu valor, pegue o seu envelope que está à frente, coloque no altar do Senhor e faça essa consagração aqui, adorando ao Senhor através da sua contribuição essa noite, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá? Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Amém. Enquanto você pode trazer o seu dízimo, nós vamos estar louvando a Deus com uma canção que diz que Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Todas as coisas podem mudar nas nossas vidas. Nós mudamos a cada dia, mas o Senhor, Ele é imutável. Ele sempre estará conosco. Ele sempre terá amor, misericórdia, paciência, cuidado com as nossas vidas. Ele é a estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem vários aspectos e todos eles nos completam, todos eles nos preenchem, nos trazem a alegria de servi-lo. E nesse acampamento nós aprendemos que devemos colocar a Deus acima de todas as coisas, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos nos conhecer melhor e ter uma identidade em Jesus. Por isso vamos declarar enquanto você traz o seu dízimo e sua oferta. Aleluia. Ninguém pode mudar.
Nós confiamos na sua luz, Pai, que vem trazer tudo à tona, que vem trazer tudo que nós somos à tona e vem trazer aquilo que o Senhor é. Nós acreditamos que o Senhor é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que tem o poder de abrir o livro e retirar os 7 selos para consumar tudo que nós vemos hoje. Tão grande é o seu poder, Senhor. Nós confiamos, Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, que o Senhor é em tudo em nós, Pai. E nós confiamos que o Senhor é o nosso Rei. Neste lugar não há espaço para ninguém mais entronizado que o Senhor. O Senhor é entronizado neste lugar. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o Deus dessa cidade, desse estado, desse país, Pai. Muitos não reconhecem, Pai, mas nós falaremos até que todo ouvido ouça que o Senhor é o Rei, que o Senhor é Deus, e que se abra o céu neste lugar. Que o céu se abra neste lugar, Pai, e que Teu Espírito seja livre, Pai, para encher os nossos corações, para que nós possamos ser aptos para dar todo fruto aonde nós estivermos, Pai. Que os céus se abram, Pai, e que o Senhor venha, que o Teu reino prevaleça e que Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos neste lugar, Senhor. Te queremos mais perto do que nunca tivemos, Pai, o Senhor perto de nós. Queremos sentir o Seu respirar, o Seu olhar, o Seu abraço, Senhor. Queremos, Pai, estar face a face contigo. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, e em meio aos louvores o Senhor habita. Glorificado é o Teu nome neste lugar. Glorificado é o Teu nome neste lugar. Estou de pé na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Santo de Deus, que se abra os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está do nosso Deus, que se abra os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está do nosso Deus, que se abra os céus e o Teu reino vem.
Nossa festa do nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, e a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, e a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Vamos declarar juntos que se abra o céu. Vamos declarar todos nós juntos que se abra o céu. Você acredita que o céu pode se abrir neste lugar? Amém? Você acredita nisso? Eu tenho plena convicção que o céu pode abrir neste lugar, e nós podemos desfrutar de algo que nós nunca desfrutamos. Nós podemos desfrutar de uma intimidade com Deus, de uma imersão em uma profundidade que nós nunca estivemos. E nós podemos fazer isso como uma igreja. Isso não é algo individual, irmãos. Isso não é algo individual. A imersão não é algo individual. Nós devemos entrar juntos, como um só corpo, como um só espírito. E nós podemos. Por isso vamos declarar como um só corpo, que se abra o céu. Vamos declarar. que se abra. O Senhor está ouvindo. O Senhor está se alegrando demais. Como o Senhor. Obrigado. Nossa festa no nosso Deus. Vamos declarar mais uma vez. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Os céus fechados vão se abrir, eles vão se abrir. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, e a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, e a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor, te entronizamos, Pai, porque Tu és santo, Pai. Obrigado porque a Tua presença é real aqui neste lugar, trazendo cura, libertação, Pai. Senhor, queremos com o coração quebrantado que o Senhor aceite a nossa adoração, Pai. Queremos com o coração contrito que o Senhor ouça, Pai, as nossas vozes declarando, Pai, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, Pai. E nós queremos declarar agora que não há outro lugar onde nós queremos estar, Pai. Existem muitos lugares no mundo, Pai. Existem lugares maravilhosos. Existem praias paradisíacas. Existem viagens de férias incríveis. Existem lugares que nossos olhos anseiam conhecer. Mas não há outro lugar melhor do que na Sua presença, porque vai além do que nós podemos ver com os nossos olhos. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, tudo fica tão nítido, tudo fica tão maravilhoso. Nós podemos sentir o Seu amor e nós podemos amar. Nós podemos sentir o Teu cuidado, nós podemos cuidar.
Nós podemos sentir o teu perdão e nós podemos perdoar. Não existe lugar maravilhoso, porque estamos na presença do Deus vivo. E não há outro lugar. E que esse fogo se acenda em nosso coração, essa chama da paixão por Jesus. Não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. 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 Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Senhor, queremos mais de Ti nessa noite, Pai. Queremos mais a Sua presença, Pai. Queremos que essa chama, Pai, seja mantida pelo Teu Espírito em nosso coração, Pai. Que nada, Pai, nenhuma investida do inimigo, nenhuma investida de nós mesmos, Pai, querendo tomar o controle, Pai. Nenhuma dessas duas investidas, Pai, venham tirar a paixão no nosso coração. Esse fogo que o Senhor colocou no nosso coração pela morte do Seu Filho Jesus lá naquela cruz, que nos tirou do lamaçal do pecado, do lugar deplorável que nós nos encontramos. O Senhor nos levantou e ainda nos deu um Espírito que nos torna Seus filhos, e podemos Te chamar de Abba, Pai. E acaso nós apagaremos esse Espírito do nosso coração? E acaso nós deixaremos essa chama se esfriar? Será que não devemos olhar e voltar ao primeiro amor? Aquele fogo que queimava tão forte, que se perdeu com o tempo, que se perdeu com tantas buscas, que se perdeu com corações divididos, que se perdeu com pecados e coisas que não levam a nada. Ah, Pai, eu coloco primeiramente o meu coração na Sua presença, não dos meus irmãos, Pai. Mas nós, Pai, como um corpo, Pai, queremos declarar que nós queremos manter essa chama acesa. Nós não queremos trocar as nossas prioridades, Pai. Nós não queremos colocar o homem à frente daquele que é santo. Nós não queremos, Pai, trocar uma vida de abraço, uma vida de intimidade por uma vida rasa. Nós queremos mais de Ti, Senhor.
uma vez, com as nossas vozes, acende o fogo. Acende o fogo em meu coração. Não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso. Aleluia. Você pode se assentar, por favor. Convidar o pastor José Maurício que vem aqui à frente. O pastor José Maurício é um amigo que Deus nos deu, abençoado. Nós temos caminhado junto por mais de 14 anos e temos uma alegria muito grande de poder compartilhar nossa fé, nossa vida, nossa família, inclusive a nossa casa, o quarto do profeta, um pouquinho quente, mas ele preferiu estar lá. E nós ficamos felizes de poder receber você mais uma vez. Seja bem-vindo, essa aqui é a sua casa também. Essa igreja também já faz parte da sua vida e você também já faz parte da nossa. Eu preciso de você, você precisa de mim, sabe disso, né? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz para o seu coração. Que Jesus te abençoe nessa noite. Aleluias. Queridos, prazer muito grande estar aqui de novo com os irmãos, na igreja, no acampamento, tempo extraordinário, pessoal aí muito joia. Deus nos presenteou nesses dias, irmãos, companhias extraordinárias. Foi um tempo de Deus nas nossas vidas e eu estou feliz de estar aqui na igreja de novo. Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu queria passar um vídeo para você assistir, para você ver um pouquinho do nosso trabalho. Se você puder colocar o vídeo, por favor. Nós temos um trabalho em Curitiba com a comunidade terapêutica. Se você puder assistir o vídeo. Nós não recebemos só dependentes de Deus, a gente recebe pessoas com história. Então a gente ouve essas histórias, essas tentativas e procura em cada uma delas dar uma palavra de ânimo, de motivação. Esses homens que chegam aqui são homens, são pessoas como eu e você. Aqui nós vamos acolher ele de uma forma que talvez já há muitos anos, devido ao tempo, né, que já estão em drogadição, eles já não vêm sentindo mais esse amor. O aluno, ele vem com uma expectativa de vir e se libertar só da droga. Nos 2 ou 3 meses que tu estás aqui dentro, tu vê algo que não é só isso. Então aqui eles vão ter o quê? Eles vão aprender, eles vão identificar o problema e também vão saber quais são as ferramentas necessárias que eles vão precisar para poder lidar com esse problema no dia a dia. Então, hoje mesmo tivemos o caso de um aluno querendo ir embora, diante de dificuldades nas emoções, de lidar com coisas que ele não consegue resolver. E nós tivemos o obreiro recebendo ele, dando toda a atenção, ouvindo, sendo ouvido para eles, né? Então, o mais forte que pega aqui é a palavra de Deus. É curar ele, enfermidades, coração, alma. Quando ele entende isso na vida dele, ele vê que tem saída. É isso que vai te fortalecer, é isso que vai te fazer um homem. A gente conseguir fazer com que a pessoa se tire do lixo, esse é o nosso maior desafio. Alguns muito fortes, de pessoas assim que não acreditavam mais, que tinha esperança. Ela chegou a um ponto de não se ver mais como ser humano, como uma pessoa capaz, como uma pessoa que tinha possibilidade de retomar a vida dela. Esses casos assim de pessoas que realmente têm família, elas escolheram abrir mão de tudo isso e viver por conta do vício, são casos assim, muito difíceis, né? Elas perderam totalmente isso, elas escolheram não ter. Nessa hora é que nós temos que ser forte em mostrar para ele de que há saída, de que há um Deus acima de tudo. E Deus age através das famílias, de pessoas. Então eu acredito que a saída é o amor. Se você se relaciona com pessoas que te amam, pessoas que querem o seu crescimento, pessoas que querem ver você feliz, ver você crescer, a sua vitória vai ser mais fácil. Infelizmente, as pessoas elas só pensam em comunidade terapêutica quando ela precisa. Então poucas pessoas hoje elas olham para uma comunidade terapêutica e falam, não, eu vou ajudar porque é um projeto legal, porque faz parte, eu estou investindo em alguma coisa legal. Não, as pessoas, quando elas precisam, elas dão tudo que elas têm, mas quando não precisam também, elas viram as costas. Qual é o apoio que você como igreja pode dar para um trabalho como esse aqui?
Talvez você não vai poder vir e ficar aqui, desenvolver um trabalho aqui todo dia, mas você vai poder, de repente, né, uma vez no mês, trazer a sua igreja, fazer um tempo, né, de louvor, de adoração. Tudo isso contribui muito para o trabalho. Eu, particularmente, eu tenho alguns projetos. Nós queremos até o final do ano chegar a 50 pessoas. Quando a gente chegar a 50 pessoas, nós queremos ter 10 vagas sociais. Essa é a nossa média. Cada 5 pessoas nós queremos ter uma vaga social. Num futuro próximo aí, atender pelo menos 100 a 150 pessoas por ano dentro do programa. Eu acho que a gente está no caminho já para isso. Eu acho que a primeira coisa para a gente concretizar qualquer sonho de Deus é a base. Você precisa ter uma base para Deus poder construir em cima disso. E Deus me falou: Maurício, eu tenho um campo missionário que eu preciso alcançar, que são os dependentes químicos no Brasil. Eu tive a certeza absoluta que o que Deus me queria fazendo nesse momento agora era evangelizando na dependência química. Então, o Desafio Jovem Curitiba para mim hoje, ele não é um projeto de recuperação de dependentes químicos. Ele é um ministério que eu pretendo gastar boa parte da minha vida fazendo isso, ou talvez até o fim da minha vida. Irmãos, esse é o nosso espaço, Desafio Jovem Curitiba. Depois você pode entrar no Face, curtir a nossa página, nos ajudar a promover esse projeto. E é um dos trabalhos que a gente desenvolve com dependentes químicos. A gente trabalha na recuperação, já são mais de 180 pessoas recuperadas, mais de 30 missionários que estão no campo hoje, que foram alcançados por esse projeto. E se Deus quiser, iremos alcançar muitas pessoas. Quando você entrar lá na página do Desafio Jovem Curitiba, você vai ver também o projeto Haiti e outros projetos que a gente está desenvolvendo. E você então vai poder conhecer melhor o nosso trabalho. Para quem não sabe ainda, eu sou casado com uma baiana linda, maravilhosa, extraordinária. Minha esposa, o pessoal já conhece ela. Nós temos 2 filhos, nós temos um filho de 15 anos, o Israel, e nós temos um filho de 12 anos, o Davi. Minha esposa é missionária há 26 anos e eu sou missionário há 23 anos. Nós entramos no ministério pastoral há 10 anos atrás, mas eu não pastorei igreja, eu sou um pastor missionário. Eu chamado para o campo missionário. E nós estamos ali em Almirante Tamandaré. Nosso trabalho é mobilizar, treinar e enviar pessoas para o campo missionário. E a gente faz essa mobilização nos 4 cantos da terra e de qualquer lugar que as pessoas queiram realmente mudar de vida. E nós estamos felizes por estar aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Hoje é o encerramento do nosso acampamento. E nós falamos muito sobre o livro de Lucas nesse tempo. E eu queria tentar fazer uma abordagem de um pouco daquilo que a gente tratou nesse acampamento, mas também tentar trazer uma consciência para nós como igreja e corpo de Cristo, a respeito da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de agir e reagir diante da proposta de Jesus para cada um de nós. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza, se você pudesse, para a gente ler esse texto, para você ficar bem focado naquilo que a gente vai ler essa noite. Na minha Bíblia, queridos, o título desse texto: o preço do discipulado. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não comece, e que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei, que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 ele pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando ele, o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo.
Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o montouro, lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, essa é a sua palavra. Estamos gratos ao Senhor, Deus, porque é ela que nos transforma e muda as nossas vidas. Senhor, te pedimos nessa noite que o seu Espírito Santo possa vir falar conosco, ministrar o nosso coração mais uma vez e que a gente possa entender, Senhor, o questionamento dessa palavra. Senhor, essa palavra de Lucas capítulo 14 é uma palavra muito forte, mas muito objetiva e muito propícia para os nossos dias. Por isso eu te peço, tem misericórdia de nós, Senhor, e nessa noite conduz-nos para esse caminho de entendimento e discernimento dessa palavra, no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, o tema do meu sermão dessa noite, da abordagem que eu quero fazer e meditar com os irmãos, é o preço de ser um discípulo. O preço de ser um discípulo. Ser um discípulo de Jesus não tem nada a ver, queridos, com frequentar uma igreja ou fazer parte de uma comunidade. Ser um discípulo de Jesus não tem nada a ver com se ter um cartão de membro de uma igreja ou fazer parte de uma denominação. Ser um discípulo de Jesus não está relacionado aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, à nossa vontade. Não é uma decisão emocional. Se tornar um discípulo de Jesus, queridos, não é uma decisão que você toma baseado numa emoção, baseado num sentimento. Se eu perguntar aqui hoje, quantos têm um chamado? A maioria de nós iria dizer, eu tenho um chamado. Na verdade, todos nós somos chamados para seguir a Cristo, por isso que você está aqui. Você não se converteu necessariamente por um apelo, ou por uma pregação, ou por um sermão de um pastor. Foi o próprio Deus quem te convenceu a estar aqui nesta noite. Talvez, muitos de nós que estamos aqui já falamos várias vezes, eu nunca vou entrar numa igreja cristã, e hoje você está aqui chorando igual criança. Jesus está falando nesse texto de Lucas capítulo 14 sobre chamado. Nunca, ninguém pode ser um discípulo de Jesus somente porque deseja ser, porque decidiu, porque quer ser. Muitas vezes nós temos uma verdade para os outros, que é bem diferente da verdade que a gente usa para a gente. Muitas vezes a gente estabelece condições para os outros que a gente não quer estabelecer para a gente. Às vezes a gente coloca caminhos para os outros caminharem que a gente não está disposto a passar por esses caminhos. Então ser discípulo não está relacionado ao desejo, ao sentimento, à empolgação. Pensamos muitas vezes que os outros que são discípulos, e às vezes tem algumas pessoas que nos inspiram nesse quesito de ser discípulos, eles são porque querem, porque escolheram ser. Para ser um discípulo de Jesus, esse texto termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. A primeira coisa que precisa é ouvir a voz de Jesus. E muitas vezes, queridos, ouvir a voz de Jesus não é uma coisa fácil, simples. As multidões seguiam Jesus, mas em determinados sermões que ele fazia, todo mundo ia embora. Chegou determinado momento que Jesus falou até para os discípulos, vocês não querem ir também? Porque ele começou a falar. Então ouvir a voz de Jesus não é simples como a gente pensa, porque normalmente os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e aquilo que às vezes Deus quer nos falar, não é bem o que a gente gostaria de ouvir. Mas para ser um discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a ouvir não o que você gostaria, mas o que Deus quer te falar, o que Jesus quer te falar. Então não é a programação, o treinamento. A programação ela é importante, o treinamento é importante. Você pode até se tornar um missionário, um bom pregador, um bom cantor com treinamento, mas um discípulo não. Você não se torna um discípulo com treinamento. Não existe treinamento para você se tornar um discípulo. Na verdade, é muito mais fácil você deixar de ser um discípulo do que você se tornar um discípulo. A gente vive em uma sociedade, queridos, que nos confronta diariamente
nesse quesito de se tornar um discípulo de Jesus. Quando você lê esse texto de Lucas 14, querido, isso aqui é um confronto para a ideologia atual. Jesus está falando aqui só de perder o tempo todo. Ele não falou de ganhar nada. Às vezes eu fico me perguntando, por que Jesus, ele não escreveu o Evangelho? Querido, Jesus poderia ter se simplificado tanto, acabado com a confusão. Jesus poderia dizer, olha, eu vou escrever um texto, um livro na Bíblia, e vai ser só esse, você lê, e você vai entender tudo. Uns discutem porque esqueceram um pormenor, outros porque se lembraram de um pormenor. Jesus poderia simplesmente ter escrito um manual, gente, é assim que funciona e pronto, acabou. Mas ele preferiu fazer discípulos. E não tem como formar discípulos como manual. Por isso que ele veio. Por isso que ele deixou o lugar que ele estava e veio aqui. Porque discípulo não se faz com manual. Discípulo não se faz com treinamento. Discípulo não se faz com curso. Tem que ter comunhão com Deus e uns com os outros para se tornar um discípulo de Jesus. Ainda, infelizmente, queridos, nós temos um grande preconceito dentro de nós. Estamos tentando disfarçar esse preconceito, mas existe. Nós ainda temos opiniões divergentes, às vezes, da Bíblia. A gente ainda quer que a nossa vontade prevaleça em muitos casos. Quando Jesus fala textos como esse aqui, que ele próprio falou, quando ele viu que uma multidão estava seguindo, ele falou, tudo bem, já que tem muita gente me seguindo, então eu vou falar o que é ser um discípulo, o que é ser um seguidor de Jesus. E ele começa a dar esse sermão. Nossa ideia de comunhão ainda é preconceituosa. Não é todo mundo que pode fazer parte da nossa vida. Não é todo mundo que pode fazer parte da nossa história. A nossa panela ainda tem tampa. Então não é só ter o desejo. Na verdade, para você se tornar um discípulo de Jesus, você precisa não ter desejo. Porque se você tiver, você já não passa na prova. Jesus está falando aqui sobre você perder tudo. Sobre você abrir mão de tudo. Sobre você deixar tudo. Então se você vem com um desejo, você já não vai dar conta. Morrer todos os dias, toda hora, não tem nada a ver com ler uma apostila. Na verdade, a apostila te ensina a não morrer. As pessoas, queridos, elas estão lutando para sobreviver. Mas quando Jesus fala de discipulado, ele fala, você tem que morrer. E hoje, talvez a maior luta minha e sua, dentro do Evangelho, é tentar manter vivo aquilo que Deus quer que morra. Talvez a nossa maior batalha, os nossos motivos de orações, eles estão relacionados a isso. Enquanto Deus quer que morra, eu quero manter vivo. A gente tem apresentado um Deus para as outras pessoas, queridos, e me preocupa a maneira que a gente comunica o Evangelho e o que a gente fala para as pessoas a respeito de Deus. Apresentamos para as pessoas um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, um Deus onipotente que pode todas as coisas, um Deus onipresente que está em todos os lugares. Oferecemos para as pessoas soluções, propostas mágicas. Oferecemos um Deus que pode resolver todos os seus problemas e não que Ele não possa. Um Deus que pode tudo, que pode nos dar tudo, que pode nos elevar a qualquer momento, que pode nos tirar de qualquer situação. Mas não um Pai que deseja que a sua vontade seja respeitada, que deseja que a sua palavra seja cumprida na nossa vida. Deus não é só um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um Pai que vela pela obediência dos seus filhos. Temos que ensinar as pessoas a seguir a Cristo. E isso não é para quem está empolgado, aleluiado. Isso aqui não é para quem está emocionado, queridos. Seguir a Cristo não é para quem está emocionado. Talvez seguir a Cristo, queridos, é uma decisão que você tem que tomar muito consciente. É o que Paulo fala de culto racional. O que Jesus está trazendo nesse texto, queridos, é uma contracultura. É uma contracultura. Um bom exemplo para a gente pensar em contracultura é a história de Martin Luther King. Ele foi um militante
usava trechos das Escrituras para defender os direitos dos negros, dos americanos. As convicções desse cara custaram a vida dele. Aquilo que para muitos da época soava como contracultura, hoje o que ele falava, que era um absurdo, é defendido como verdade. E quem não defende o que ele dizia é que está na contramão, mudou, inverteu a história. Muitas informações que antes, que há alguns anos, eram interpretadas como abusivas, hoje são vistas de maneira totalmente diferente, são totalmente aceitas. Mas esse texto de Lucas que nós lemos nessa noite, ele sempre vai confrontar a cultura. Qual pai gostaria de ouvir do seu filho, que o seu filho está disposto a fazer a vontade de Deus e não dele? Meu sonho para você é ser um médico. Mas Deus está me falando que eu tenho que ser missionário. Qual pai gostaria de ouvir isso? Isso aqui é chocante, irmãos. Isso aqui é chocante. Isso é contra a cultura. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto e que eu acho extraordinário é que Jesus não está disposto a fazer propaganda enganosa. Jesus não está disposto, quer dizer, a te enganar com um evangelho que não custa nada. Jesus não está vendendo, irmãos, uma indulgência ou uma passagem para o céu. Discípulo não é assunto de multidões, é assunto pessoal. Você não se torna discípulo no meio da onda, da multidão. Discípulo, se tornar um discípulo de Jesus, é decisão interna, é coisa minha, é de pessoa para pessoa. Sabe o que me preocupa? Qual propaganda de evangelho que nós temos apresentado aos nossos filhos? Do que a gente tem falado para as nossas crianças? Eu trabalho com comunidade terapêutica, queridos, e drogadição no Brasil mudou. Antigamente o drogado era a pessoa de baixa renda, que não tinha educação, vinha de uma família disfuncional. Hoje eu estou lá atendendo um filho do deputado estadual, eu estou atendendo um engenheiro, eu estou atendendo um advogado, eu estou atendendo um assistente social, eu estou atendendo dezenas de meninos que estão lá com diploma estampado na parede, mas que mergulharam profundamente nas drogas. Sabe por quê? Porque a propaganda que nós temos feito para os nossos filhos, ela é totalmente enganosa. A multidão, ela tem os seus sonhos, a sua agenda, as suas expectativas. Qual proposta foi apresentada para você vir para a igreja? Qual proposta tem te atraído para você se manter dentro da igreja? Uma proposta de um Deus que pode resolver todos os seus problemas, de um Deus que vê todas as suas dificuldades, de um Deus que está em todos os lugares, ou de um Deus que não resiste um coração contrito e quebrantado, que não resiste uma pessoa que obedece? Qual é a proposta que tem te atraído? Ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com uma proposta. Ser discípulo de Jesus tem a ver com abrir mão de tudo. Irmão, você devia estar nesse acampamento vendo o que Deus fez na vida desses meninos. Eles foram chamados por Deus nesses dias para se tornarem discípulos. Agora eu só te peço, tenha cuidado com a proposta que você vai fazer quando eles voltarem para casa. Porque você pode entrar na contramão do que Deus está fazendo. Eu pergunto, e eu me pergunto muitas vezes, qual que é a agenda nas nossas instituições? O que a gente tem ensinado para as pessoas a respeito de Jesus? É importante ter a multidão, mas é importante que a multidão saiba, que fique muito bem claro, muito bem explicado o preço de seguir a Jesus. É importante termos números, muitas pessoas, mas que as nossas mensagens, elas sejam explícitas no sentido do que é ser um discípulo de Jesus. Porque hoje as multidões são atraídas por um Deus onipresente, onipotente, onisciente, não por um Deus que é Pai. A salvação não custa nada, é favor não merecido. Mas ser um discípulo de Jesus, você pode ter certeza, vai te custar tudo. Quando eu fui salvo, eu fui beneficiado por uma graça que é um favor não merecido. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, todos à minha volta são beneficiados. E isso, irmãos,
é salvação. Isso é salvação. Isso é salvação. A gente precisa renovar a nossa mente. A Bíblia diz que aquele que roubava, não rouba mais, antes trabalhe. Isso é renovação da mente, é transformar a salvação em discipulado. O que antes tirava, que roubava, agora dá. O que era consumidor, agora se tornou provedor. Se a nossa ênfase for somente num Deus onisciente, onipotente, onipresente, não um Pai, nós vamos fracassar terrivelmente na nossa vida. Vamos esquecer a vontade do Pai e vamos viver a nossa. A mesma graça que me amou é a graça que me conduz a amar. Ama como a ti mesmo. Isso é ser um discípulo de Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus ele faz uma declaração que ele acaba com os religiosos da época, porque queridos, quando Moisés subiu naquele monte, e ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos, e aqueles homens todos aleluiados, e ninguém ousava subir naquele monte, porque quem subia em pecado morria, então todo mundo falou, Moisés, vai você mesmo, Deus te abençoe lá na sua caminhada. E ninguém queria se comprometer desse jeito, mas quando ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos, desde quando ele desceu daquele monte até os dias de Jesus, quando Jesus veio, transformaram aquelas 10 leis em mais de 600 leis. Porque nós temos mania de fazer isso, queridos, pegar uma lei, criamos uma lei, o nosso país reflete isso, a gente cria uma lei, queridos, e quando a gente não dá conta de cumprir essa lei, a gente cria uma lei suplementar, para explicar que a gente não deu conta de cumprir, e a gente vai criando lei, e é isso que os religiosos vinham fazendo, criando leis, e agora Jesus veio, e a expectativa daqueles homens era que Jesus criasse mais leis ainda. Mas Jesus de repente chega e fala, olha, eu não vim criar mais, mas eu vim reduzir das 600 e poucas para uma. E aí o que Jesus ensina aqui em Mateus 29, 31, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Então Jesus fala, agora se você quiser me seguir, você vai ter que amar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Decidir ser um discípulo é diferente de levantar a mão num apelo. A palavra de Deus sempre é pessoal, mesmo no meio de uma multidão. E Jesus era uma pessoa estritamente pessoal. Para você se tornar um discípulo, Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Aí, irmãos, começam os confrontos. Ele falou, você tem que deixar pai, mãe, filhos. Irmão, se Jesus está falando isso de pai, mãe, filho, que é as pessoas que a gente mais ama, que são os nossos maiores vínculos, o que ele vai falar de carro? De empresa? O que ele vai falar de negócio? O que ele vai falar de dinheiro? Ele já começou arrebentando a boca do balão, falou, rapaz, eu já vou falar logo do que interessa, que são os maiores vínculos. E é estranho Jesus dizer isso, mandar deixar, porque ele mesmo manda amar, ele mesmo manda honrar, agora ele está mandando deixar. Isso aqui confunde, irmãos. Mas o que Jesus estava dizendo aqui, é que se ele não for o primeiro na sua vida, todo mundo vai ser segundo, terceiro, quarto, quinto. A vontade dele tem que ser primeiro. Todas as vezes que Deus é primeiro na minha vida, minha esposa não fica em segundo. Eu não posso amar o próximo se eu não amo ele primeiro. O que Jesus está dizendo aqui, sabe por quê? Que muitas vezes você não consegue amar a sua esposa, porque eu não sou o primeiro na sua vida. Isso tem a ver com renovação de mente. É por isso que eu não consigo amar, porque ele não é o primeiro. Tem um monte de coisa em primeiro lugar na minha vida. Todas as vezes que eu coloco pessoas ou coisas em primeiro lugar, sempre vai ser difícil amar. E amar não é gostar. Gostar é fácil, queridos. Jesus não mandou a gente gostar de todo mundo, mas ele mandou amar todo mundo, porque amar não é gostar, não tem nada a ver. Eu dei esse exemplo num acampamento. Às vezes minha esposa baiana, linda, maravilhosa, extraordinária, calma, serena. Quem não estava não entende o que eu estou falando. Linguagem nossa, isso é particular, né, galera? Isso aí.
Mas às vezes eu chego em casa de viagem, no caminho eu ligo para ela, falo, amor, estou chegando. Ela pergunta, você vai chegar para janta ou para almoço? Eu digo, para janta, vou fazer a comida que você gosta. E ela dá um trato no cabelo, põe um vestido bonito. Eu chego em casa, ela está toda perfumada, toda linda, unha feita. E eu olho para ela assim e falo, rapaz, como que eu amo essa mulher. Quando eu abro a panela, eu me apaixono de novo. E adivinha o que ela faz, irmão? Sopa. É a comida que eu mais gosto, sopa. Eu sou simples de agradar. E eu como aquilo ali, e eu fico feliz. E um dia Deus falou para mim, eu chegando em casa, Jesus falou para mim, você não ama a sua esposa? Eu falei, como é que eu não amo, Jesus? Ele falou, não, você gosta. Eu falei, também, mas eu amo também. Ele falou, não, isso que você está fazendo não é amar, isso é gostar. Porque amar é o dia que você chegar em casa, ela estiver descabelada, sem comida no prato, com a unha parecendo uma águia, a casa suja, e você vai olhar para ela e dizer, amor, eu te amo. Isso é gostar, isso é amar. A gente confunde, irmãos, amar com gostar todo dia e toda hora. Sabe por que a gente não tem padrão de amor? Porque amor é renúncia. Amor é negar a si mesmo. Amor é quando tudo sai da minha, do meu controle, e eu decido amar a si mesmo. Amor é respeitar as diferenças. Amar é quando eu não concordo, mas eu respeito. Amar é quando não sai como eu gostaria, mas eu amo. Agora gostar é recompensa. O que Jesus está falando aqui, olha, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E você não vai conseguir fazer isso se você não me amar primeiro. Quando os nossos filhos são pequenos, eu tenho 2 adolescentes, e a gente olha aquela bolinha de carne, vontade de morder, abraçar, beijar, comer. Quando eles fazem 10, 15 anos, a gente arrepende porque não comeu. Ela devia ter comido enquanto era pequena. Quando Jesus está falando aqui, irmão, sobre amar mais pai, amar mais a Ele do que pai e mãe, Ele está falando sobre sacrifício. Amar a Jesus é estar disposto a sacrificar em função dos outros. Amar não é gostar. E que bom que a gente não tem que gostar de tudo. Discípulo é o que ama. Ama a Deus em primeiro lugar. E essa é a única oportunidade que nós temos na vida, de amar todos. Amar o próximo como a ti mesmo. Tem dia, queridos, que você gosta do seu próximo. Tem dia que você ama. O amor, ele tem iniciativa. O amor de Deus, irmãos, é um amor de iniciativa. Não tem nada que você faça primeiro que você vai incentivar Deus a te amar. Ele sempre vai estar à sua frente. O amor verdadeiro é um amor de iniciativa. Às vezes a gente chega em casa, irmãos, e a gente tem uma querência com a esposa, e você passa aquela batalha espiritual, e você começa a fazer biquinho, não quer conversar com a varoa e nem com o varão. E você passa do lado, finge que não vê, que não gosta e tal. E você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias de cara fechada. Isso acontece na minha casa, eu sei disso, irmãos. Mas eu estou contando a experiência pessoal para vocês. E aí faz aquele bico. E aí você está rindo para os outros, ela chega perto, você fecha a cara. E aí passando uns 3 dias, vai apertando a saudade, o coração vai ficando mais ou menos. Aí você vai deitando, e quando a gente deita na cama e a gente está desse jeito, irmãos, cabe mais 5 no meio. É um num canto e outro no outro. Nem se toca de noite, para não ter contato. Mas quando aperta, 3 dias depois, vai apertando e tal. E lá em casa acontece desse jeito, irmãos. Eu dou uma cutucada na canela, com o pé. Se ela der outra cutucada na minha canela, eu entendi que acabou a briga. Na sua casa não é assim não, né? Não funciona assim. Irmãos, por que a gente não deu uma cutucada no primeiro dia logo? Por que a gente esperou 3? Porque a gente não sabe o que é amar. Porque amar, queridos, é quando o outro pisa na bola daquele jeito mais terrível. Você olha e abraça e fala, é agora que eu estou do seu lado. É agora que você pode contar comigo. Amar é quando a pessoa que está do meu lado mais precisa de mim. Eu estou mais disposto a ajudar, independente do meu estado. Isso é amar. Jesus está falando aqui de pessoas que mais amamos. Ele diz isso. Que se ele está falando de coisas, de pessoas, imagina de coisas. Qual que é o maior sonho da sua vida? É cumprir a vontade de Deus na vida do seu filho?
ou é cumprir a sua vontade? Por que vocês brigam dentro de casa? Qual que é o assunto da mesa? O que vocês discutem? Um futuro extraordinário que você tem preparado para o seu filho, ou a vontade absoluta de Deus e que ela se cumpra, independente de qualquer coisa? Do que a gente está falando, queridos, na nossa vida? O que a gente está protegendo? Que tipo de proposta que nós estamos fazendo para o nosso filho? Não, se você se tornar um bom profissional, você vai se dar bem na vida, e isso não é garantia de sucesso. Qual a proposta que você está fazendo? O que você está apresentando para esse menino e para essa menina? Do que nós estamos falando, queridos? Nós estamos falando de uma frustração nossa, de um sonho nosso, ou nós estamos deixando muito bem claro que na nossa casa vai prevalecer a vontade de Deus em todos os sentidos? É engraçado que cada dia mais a nossa lista de oração aumenta, porque mais preocupação a gente tem. Mas quanto mais eu conheço a Deus, menos a minha lista de oração aumenta. Na verdade, só vai ter um motivo de oração: que não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, oração não tem nada a ver com você falar, mas você ouvir. Porque a única oração as únicas palavras que a gente poderia dizer para Deus numa oração de 2 horas é essa: Senhor, faça a sua vontade. Foi o que Jesus fez no Getsemane. Todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem não amar mais a Jesus não pode ser seu discípulo. Se Jesus não for o primeiro na vida das pessoas com quem nos casamos, eu nunca vou ser o primeiro. Muitas outras coisas estarão entre eu e ela. Sabe por quê, queridos, que a minha esposa é primeiro na minha vida? Porque Jesus é o primeiro. Porque o dia que Ele não for, ela vai ser segunda, e sempre vai ter algo entre nós, alguma coisa ou algum sentimento. Se não formos discípulos de Jesus, qualquer pessoa serve para casar com a gente, para andar do nosso lado. Mas se somos, temos que procurar alguém com a mesma visão, que ame a Deus em primeiro lugar. Quem me apresentou minha esposa, eu contei isso no acampamento, foi Deus. Deus falou: Maurício, pode casar que eu garanto. Pode casar. Irmãos, e eu não tinha muita perspectiva, porque não dava para ver nada. Saudade da baiana. Jesus está dizendo aqui: quem não carregar a sua cruz não pode segui-lo. A cruz hoje em dia, queridos, ganhou uma conotação totalmente diferente. A palavra cruz tomou uma conotação totalmente errada, banal. O seu significado, o símbolo da cruz era algo terrível. Era a renúncia total. A cruz para Jesus, queridos, ela foi renúncia de tudo que Ele tinha e tudo que Ele era. Foi uma entrega total. Jesus está dizendo que temos que pegar a cruz a cada dia, e a cruz para Jesus é no lugar da renúncia perfeita e completa. Ali Ele estava deixando evidente que a vontade do Pai estava acima da vontade dele, porque nenhum ser humano em estado normal gostaria de morrer numa cruz sem dever nada. Mas o que Jesus estava dizendo no alto daquela cruz para mim e para você: olha, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, o que me importa é a vontade do meu Pai. Jesus renuncia o seu poder para viver a vontade do Pai. Pensamos que o mundo, queridos, foi criado pelo poder de Deus, mas o mundo não foi criado pelo poder de Deus. O mundo foi criado pela vontade de Deus. Colocamos a nossa ênfase naquilo que a gente faz, na força, naquilo que eu posso conseguir. Mas a sua força, ela não vale nada se Deus não estiver endossando o que você está fazendo. O que move o universo não é força e poder. Na cruz do Calvário, Jesus abriu mão do poder para cumprir a vontade do Pai. Quanto você acha que Deus colocou do poder dele na criação do mundo? 10, 20, 30%? Quando você lê sobre a criação do mundo, a Bíblia diz: e Deus quis que fosse assim. Quando Jesus fala sobre tomar a cruz, Ele está falando sobre a vontade da Trindade.
Não é discípulo aquele que decide o que quer. Ter a mente renovada vai muito além de você ser atemporal, de você olhar para as circunstâncias que você está vendo na sua frente. Negar a nós mesmos, perguntar o que ele pensa, segui-lo, ouvi-lo. Irmãos, por que a gente tem tanta dificuldade de ter uma vida devocional? Por que a gente tem tanta dificuldade de ler a Bíblia? Por que a gente tem tanta dificuldade de parar para orar todo dia? Porque no fundo, queridos, isso é uma declaração de dependência. A vontade do Pai para mim não é tão interessante. E Deus não é fofoqueiro, Ele não vai falar a vontade dEle da sua vida para mim. Então não é de um profeta ou de um pregador que você vai ouvir isso necessariamente. Você tem que ouvir dEle. E muita gente está fazendo bobagem na vida porque não para ouvir Deus. E você vai morrer nas suas tentativas. Porque sucesso sem Deus Ele chama de nada. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Tudo que você faz sem Deus Ele chama de nada. Negar a nós mesmos é necessário morrer literalmente. Muitos nesse momento estão morrendo. Pessoas estão sendo queimadas, sacrificadas. E nós não temos essa graça. Eu acredito que essas pessoas que morrem por amor a Jesus no momento da sua morte, elas recebem uma graça extraordinária de Deus e vivem os melhores momentos da sua vida. E eu queria encerrar esse sermão nessa noite te fazendo uma pergunta. Como estaria os nossos relacionamentos, as nossas famílias, as nossas casas, se cada um de nós carregasse a nossa cruz? Como que seria a história da nossa cidade? Carregar a cruz quer dizer fazer a vontade do Pai. Como que seria a vida dos nossos filhos se a gente tivesse disposto a carregar a nossa cruz? Como que seriam as nossas igrejas? Como que seriam as nossas cidades? Como que seriam os meios em que a gente vive? Queridos, o problema é que cada um está abandonando a sua cruz e fazendo aquilo que lhe interessa. O problema é porque eu brigo para defender a minha vontade. O problema é que eu mato para defender a minha vontade. O problema é que eu piso em quem eu mais amo para defender a minha vontade. O problema é que as coisas, elas são mais importantes do que as pessoas para defender a minha vontade. O problema é que um filho, no mesmo instante que ele é um anjo, que ele é um menino iluminado, ele se torna um demônio para defender a minha vontade. O problema é que eu quero ter controle todo dia e toda hora. O problema é que eu não quero entregar para Deus o governo, eu quero governar. Mas a minha pergunta é nessa noite: se eu carregasse a minha cruz, como que seria a minha casa? Como que seria o meu casamento? Se eu pudesse olhar para um filho meu no momento mais difícil da vida dele e dizer: rapaz, eu estou com você. Eu estou com você. Se eu pudesse olhar para minha esposa na hora que ela pisa na bola e dar um abraço e dizer: amor, isso aqui não vale nada. Minha esposa estava aprendendo a dirigir 5 vezes tentando tirar a carteira, não consegui. Eu falei: eu arrumei uma cruz pesada, mas eu tenho que carregar. E ela desanimada, frustrada, falando: não consigo. Eu falei: consegue. Eu vou te comprar um carro, meu bem, para você aprender a dirigir. Arrumei um carro para ela, irmãos. Falei: agora você vai aprender, você vai ficar mais segura. Entra nesse carro, senta aí dentro, fica aí uma meia hora. Um dia eu estou chegando de viagem, irmãos. Ela está sentada na varanda de casa. A sopa não estava pronta, o cabelo não estava arrumado, a unha parecia um gavião. E chorando igual uma maluca. Eu cheguei e falei: amor, o que aconteceu? Ela falou: olha para a parede da garagem. Eu falei: tá bom. Olhei um buraco. Falei: amor, o que você tentou fazer aqui, meu bem? Ela falou: olha para o carro. Olhei. Arrebentada a frente. Ela falou: então. Eu falei: então o que, meu bem? Ela falou: e agora? Eu falei: e agora vai ser o nosso buraco. Não vou nem mandar consertar, meu amor. Você pode ir lá em casa, tem um buraco lá, irmãos. É o nosso buraco. Ninguém mexe naquilo. Eu falei com ela: amor, toda vez que eu comprar um carro, você bate nesse mesmo buraco. Essa vai ser a nossa marca.
todo carro seu vai ter um amassado desse lado. Vai ser nossa marca de amor. Ela falou: Maurício, o que está acontecendo com você? Eu falei: não, eu estou indo pregar na igreja, eu tenho que falar essas coisas para você. Peguei, abracei ela, dei um beijo. Falei: amor, isso não vale nada. Isso não vale nada. No outro dia ela foi, fez o exame e passou. Se cada um de nós carregássemos a nossa cruz, como que seria a nossa vida, queridos? Do que nós estamos falando com Deus? Dos nossos sonhos ou dos sonhos de Deus? Nesses dias de acampamento eu ensinei esses jovens a viver o sonho de Deus para a vida deles. Não desconstrua isso em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nessa noite. Feche seus olhos. Deixa Deus ministrar o seu coração agora. Talvez a maioria dos seus problemas falam de você mesmo. Fala da sua vontade. E você fica culpando o capeta e as pessoas. Mas é a sua vontade. Quando eu faço a vontade de Deus, queridos, mesmo estando crucificado numa cruz, eu consigo estender graça àqueles que me dizem: você salvou tanta gente, por que você não salva você mesmo? Quando eu estou fazendo a vontade do Pai, queridos, eu consigo amar as pessoas que eu teria mais razão para odiar. Eu consigo tolerar aqueles que são intoleráveis, aqueles que batem no meu rosto, aqueles que gospem em mim. E eu consigo dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Agora, quando eu faço a minha vontade, eu machuco e firo as pessoas que estão à minha volta. Do que a sua vida fala? Da sua vontade ou da vontade de Deus? Jesus está nos chamando para ser discípulos e não membros da igreja. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a ser seus discípulos, Senhor. Nos ensina a morrer para nós mesmos, a negar a si mesmo, Senhor. Valores e princípios fundamentais no reino de Deus. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Deus, a preferir o Senhor e a sua vontade todos os dias da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a sonhar os teus sonhos. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Queridos, eu quero ir um pouquinho além nessa noite. Continue com seus olhos fechados. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Se você verdadeiramente quer se tornar um discípulo de Jesus, e eu acho que você entendeu o que é ser um discípulo de Jesus, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. A não ser um crente, um cristão, mas ser um discípulo. A negar a si mesmo, a estar disposto a viver a vontade de Deus, a estar disposto a implantar o reino de Deus dentro da sua casa e da sua família, a estar disposto a abrir mão da sua vontade, dos seus sonhos, para que as pessoas que você mais ama possam viver o sonho de Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente nessa noite. Eu quero orar com você, que você saísse do seu lugar. Queridos, nós precisamos de discípulos dentro das nossas igrejas. Nós não precisamos de bons crentes, nós precisamos de bons discípulos de Jesus. Aqueles homens e mulheres que são apaixonados por Cristo. Então, se você entendeu essa mensagem: pastor, ela falou comigo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. E talvez você vá falar: mas eu vou me expor no meio dessa multidão. Irmãos, discípulo não tem nada a perder. Discípulo não tem nada a perder. Quem tem medo de perder, irmãos, é porque não é discípulo. Porque Jesus falou: aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo. Sai do seu lugar nessa noite, queridos. Coloque o seu coração diante de Deus. De repente seu filho está aqui, já vai, já aproveita e abraça ele e fala: filhão,
Me perdoa se eu quis impor a minha vontade na sua vida, mas você vai viver o sonho de Deus e ele vai ser extraordinário. Ministra sobre a vida dele, aproveita esse momento para deixar muito bem claro na vida do seu filho que é Deus quem manda, que é Ele quem controla. Tira de vez o controle das suas mãos e coloca nas mãos de Deus. Ministra a vida desse menino, deixa bem claro para ele quem que você ama e quem que é o primeiro lugar na sua vida. Olha ele agora. Só que pensa bem no que você está orando, queridos, porque o que você entrega para Deus você não pode pedir de volta. Vamos orar no nome de Jesus. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Quantos sonhos estão representados aqui essa noite, Jesus. Quantos projetos extraordinários estão aqui representados, Senhor. Senhor, que poderoso a gente olhar para uma cena como essa e ver pais consagrando a vida dos seus filhos ao Senhor, deixando muito bem claro, Jesus, que é a sua vontade que vai prevalecer. Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor testifique e confirme todas essas palavras. Que algo se libere nos céus nessa noite. Que algo, Deus, aconteça no mundo espiritual. E que a gente possa ser uma igreja que teme ao Senhor e que se dobra diante da sua vontade. Que a gente não possa, Senhor, que a gente possa abrir mão do nosso egoísmo, querendo que o mundo e as pessoas se tornem aquilo que a gente gostaria. Senhor, eu te entrego a vida do Israel e do Davi, como eu tenho entregado todos os dias. Senhor, e eu quero ser um suporte para os sonhos de Deus na vida dos meus filhos. A minha maior alegria é ver, Deus, se cumprindo o teu propósito na vida dos meus filhos. Senhor, que cada jovem que esteve nesse acampamento encontre o seu destino extraordinário em Deus. Senhor, estrutura os nossos lares. Quantas vezes, por conta de querer que a nossa vontade se cumpra, Senhor, a gente grita, berra, a gente fala palavrões, a gente humilha, a gente mata as pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós. Reconstrói o nosso lar, a nossa casa e a nossa família. Nós estamos destruindo as pessoas que nós amamos e afastando elas do Senhor, porque nós estamos descontrolados na vida, porque a gente quer que a nossa vontade se cumpra. Quantas vezes, Senhor, na intenção de impor a nossa vontade, nós desrespeitamos e machucamos pessoas. Senhor, o que está acontecendo com a gente, Jesus? Que tipo de proposta que nós estamos apresentando para os nossos filhos? Dizendo para eles que eles não valem nada, que eles não prestam, que eles não vão conseguir, que eles não têm condição. Que tipo de proposta que a gente está levantando dentro de casa, Senhor, quando fica evidente para todo mundo que é o que eu quero que manda. Senhor, nos ajuda a construir um ambiente de amor e carinho, de cuidado, aonde a vontade do Senhor prevaleça em todos os sentidos, aonde nós sejamos humildes o suficiente todos os dias para nos rendermos ao Senhor e para reconhecer as nossas limitações e para te dizer: Deus, vem fazer o que o Senhor quer e não o que eu quero. Tem misericórdia de nós, Jesus. Misericórdia de nós, Senhor. E nós queremos orar nessa noite como teu filho orou. Que não seja como nós queremos, mas como tu queres. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do seu nome, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém. Você pode ir voltando para o seu lugar, se assentar mais um minutinho. Difícil a gente continuar a nossa celebração depois de um momento como este, de quebrantamento. E eu queria que você, pai e mãe, pudesse receber o seu filho, a sua filha,
e estarem juntos com eles, falando: nos seus sonhos vão se cumprir, os sonhos de Deus vão se estabelecer na sua vida. Eu fico muito feliz porque é isso que é ser igreja, na verdade. A gente percebeu lá esses 3 dias, assim, a alegria de servir, a alegria de estarem juntos, os meninos se abraçando, as meninas também estando juntos, caminhando, um se importando com o outro. Cheguei aqui na igreja agora há pouco e aí estava faltando alguém aqui, que é o ícone do nosso acampamento. Sem ele o acampamento não seria o mesmo, que é o Gazito, né? E aí eu falei: mas cadê o Gazito? Eu comecei a procurar e nada, daqui a pouco eu vejo ele de coletinho amarelo lá fora, no estacionamento. Eu falei: que isso, rapaz? É o dia seu, o dia do acampamento, você está... Não, pastor, é meu compromisso com a igreja, eu estou aqui para... Não, vai lá não, pastor, eu quero ficar... Eu tive que tirar o colete dele à força para falar: senta lá dentro, que eu vou arrumar alguém para ficar aqui para você, ficar tranquilo, hoje é o seu dia lá. Isso é legal, é ver a pessoa, sabe, se empolgando, amando. Eu via lá o Ronaldo com a gente, para lá e para cá. Não tinha acessibilidade nenhuma naquele lugar, mas ele ficou os 3 dias com a gente. E a pessoa levava comida para ele na mesa, outro puxava pela escada de cima, o irmão dele, o João Vitor, para lá e para cá. Que gostoso ver isso. A Ingrid recebeu uma triste notícia hoje de manhã, que o seu primo tinha falecido num acidente em Bauru, no interior. Aí as meninas abraçando, estando junto com ela, amparando. Gente, eu acho que é isso ser igreja. Eu acho não, tenho certeza que é isso ser igreja. Sabe, a gente superar as nossas diferenças, as nossas opiniões próprias, a gente aprender a andar tudo junto, abraçar e andar como parceiros, como discípulos de Jesus. E esse é bom demais. Eu queria contar com você nessa comunidade. Eu queria contar com você que está sentado aí ouvindo essa mensagem. Você é importante para nós, você é importante para a sua casa, você é importante para essa cidade, para a gente fazer a diferença para a glória do Senhor aqui, amém? Queria que você se sentisse muito especial e muito importante. Aliás, você que está visitando pela primeira vez a saída à esquerda do nosso templo, nós temos um presente para você. Você que está aqui pela primeira vez, temos um presente para você. Não vai embora sem pegar, tá bom? Chegou a hora de ver anjo. Vamos ver anjo? Eu gosto muito dessa parte, a hora de ver os anjos. Pode soltar o som para mim, Wesley, por favor. As nossas crianças vão entrar. Solta o som e nós vamos ver o que aconteceu lá. Você pode colocar em pé, ajudar a gente agora. Olha a coreografia deles aqui. Cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, uma rodadinha. É uma dança. Vamos lá, você solta aí, você consegue, vai lá. Você consegue, vamos lá, crianças. Cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, uma rodadinha. E o pé só. É uma dança tropical. É uma dança sem igual. É uma dança tropical.
delícia, que muito bom, muito bom. Só faltou o fruto maduro para completar as 3 gerações aqui. E a gente colocar o fruto maduro para dançar o tchutchuê aqui na frente também. A próxima, vocês se preparem, hein? Vai sobrar para vocês também. Mas a gente queria que vocês fizessem o que vocês se proporam a fazer aí. Fique à vontade. Bom, nós aprendemos hoje uma coisa muito importante, que é o que nos leva ao céu. Então, toda criança aprendeu o plano da salvação através da sua pulseirinha, que os pais podem chegar em casa e perguntar para eles contarem para vocês como é que é o plano da salvação, tá bom? E eles vão falar para os amiguinhos deles na escola. E a gente aprendeu o versículo, né, crianças? Né? Tem só um único caminho que nos leva para o céu, não é isso? Então nós vamos falar o versículo bem bonito para a igreja aprender, porque eu acho que a igreja não sabe, tá bom? Eu vou falar, disse Jesus, e vocês vão falar o resto do versículo, bem bonito, tá bom? Tio Elias, você desce com o versículo pra gente? Shrimilique, desce com o versículo pra gente? Desculpa, gente. Força do hábito. O Shrimilique vai mostrar o versículo pra gente, tá bom? 1, 2, 3. Disse Jesus. Então o tempo foi o caminho para o céu. Então nós estamos fazendo o nosso último Celebra do ano de 2016. O ano que vem tem mais. Então o tema é férias, por isso colarzinho tropical, chinelinho no dedo e essa musiquinha havaiana e um clima bem gostoso para a gente encerrar o nosso ano e as nossas crianças já entrando em férias. Obrigado pessoal da turminha, obrigado pessoal do Kid Discípulos, obrigado pessoal que ajudou na cozinha, que trabalhou. Vocês não têm ideia, eles comeram cachorro quente e chuparam geladinho, né? Que delícia, cara com vontade, não é verdade? Muito bom. Nós vamos orar, eu vou convidar o pastor João que vem aqui à frente, orar pelas nossas crianças, orar pela nossa igreja. E eu queria que os jovens viessem aqui à frente e se posicionassem para fazer a foto oficial do acampamento durante o nosso culto. Pode ficar aqui à frente, subir aqui no púlpito também, tá? Pode vir aqui, que nós vamos orar. E nós vamos pedir para Deus abençoar nossas crianças, nossos jovens, a nossa igreja. Agradecer ao pastor José Maurício pela presença. Pastor, muito obrigado pela amizade. E obrigado por você estar aqui conosco também essa noite, ter ficado com a gente aqui. Nós vamos fazer a foto oficial do nosso acampamento. Se alguém puder subir no mezanino e tirar uma foto de cima para baixo também. Pode subir no mezanino, tirar uma foto lá de cima, no celular. E nós temos a foto oficial do acampamento. Junta mais pessoal aqui. Pode juntar mais, isso, acampamento. Atenção crianças, vocês vão sair na foto. Vem mais para cá, senão vocês não vão sair. Vem mais para cá. Aperta mais para cá. Fica tudo juntinho aqui. Vão sair na foto, vem. Aperta mais. Isso, aperta. Agora uma com a mão levantada. 1, 2, 3 e... Uhul! Amém. Amém. Fique no seu lugar. Pode ficar onde estão. Fiquem no seu lugar. Pastor João vai impetrar a bênção. Vai fazer oração e impetrar a bênção. Crianças, espere um minuto. Espera aí. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos e agradecemos, porque o Senhor tem nos dado a alegria de poder aprender contigo a cada dia, ó Deus. Obrigado pela tua mensagem, pelo desafio que fica a mim, mas fica a tua igreja, de sermos discípulos do Senhor, como o Senhor quer, ó Pai, não como nós pensamos. Por isso nós, em nome de Jesus, abençoamos a nossa mocidade. Pedimos que teu Santo Espírito esteja ungindo os seus passos, seus pensamentos, suas atitudes, para que eles estejam sempre debaixo da tua direção e da tua orientação. Abençoamos também as nossas crianças,
em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e rogamos que Teu Espírito Santo as preserve, ó Deus, sob o Teu zelo e o Teu cuidado, e que elas jamais, Senhor, desviem de Ti. Rogamos que o Senhor abençoe a Tua igreja, para que seja sempre uma igreja receptiva, uma igreja de amor, uma igreja que se doa, uma igreja que se entrega, para que o Teu povo possa viver de conformidade com a Tua vontade, e a nossa cidade possa conhecer que nós temos o Deus que faz a diferença na nossa vida. Abençoe o Teu povo, ó Deus, abençoe a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo esteja convosco, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana. Não esqueça de pegar o seu presente, você que está visitando pela primeira vez. Somos um.